Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula virtual aqui do Colégio Núcleo. E a aula hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fenômenos da temperatura. A gente falou na aula anterior sobre a variação dessa temperatura, né? E a gente falou do calor sensível. Agora a gente vai falar um pouco sobre mudança de estado físico. É uma quantidade de calor, só que diferente da quantidade de calor que a gente estudou até agora. Então vamos embora para mais uma aula aqui. Você já parou para pensar o que ocorre dentro de um motor de um carro? Ocorrem sucessivas combustões, que faz com que a temperatura desse motor se eleve. Mas preste atenção, se a temperatura se elevar de uma substância, se elevar muito, ela pode mudar o estado físico de sólido para líquido. E aí o motor deixaria de funcionar. Para isso, o motor ele não pode aquecer muito. E isso existe um sistema de refrigeração. Esse sistema de refrigeração vai transferindo aos poucos a energia térmica do motor para o ambiente. O outro sistema é o de lubrificação. Esse sistema de lubrificação diminui o atrito entre as peças, diminuindo assim a troca de calor. Mesmo assim, a temperatura do motor ela é muito elevada e para isso as peças não devem apresentar uma temperatura de fusão muito alta, ou seja, aquela temperatura que passa do sólido para o líquido. Quando a troca de energia entre dois sistemas ou entre duas substâncias provoca uma mudança de estado físico, a gente denomina de calor latente. Ou seja, calor latente vai ser a quantidade de calor por unidade de massa, ou seja, por unidade de grama, né? Então, essa quantidade de calor vai ser contabilizada, a quantidade de calor necessária para a peça, para a substância mudar o estado físico. Além disso, é necessário saber a que pressão as peças estarão submetidas no processo. Por exemplo, numa panela de pressão, a água ela só atinge a temperatura de ebulição em 120 graus Celsius aproximadamente. Numa pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição da água, a gente conhece, é de 100 graus Celsius. Na panela de pressão, ocorre um aumento dessa temperatura. Uma mudança de estado físico significa uma nova disposição das moléculas que constituem essa substância. Como a gente está falando sobre mudança de fase, a gente pode dar nomes, denominar a mudança de fase. Então, por exemplo, na sua tela, do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o vapor ou para o gasoso, vaporização. Do sólido diretamente para o vapor, a gente chama de sublimação. Ou também o inverso, a gente também chama de sublimação, do vapor para o sólido. Do vapor para o líquido, a gente pode chamar liquefação ou condensação. Existe uma diferença entre liquefação e condensação. Do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Então, calor latente é a quantidade de calor, certo? Necessária por grama de massa para mudar o estado fixo da substância. Exemplo, o gelo. O gelo a 0 graus Celsius, se ele receber calor, ele vai começar a mudar o estado físico. Ou seja, vai virar água, estado líquido. E ele, 1 grama de gelo, precisa de 80 calorias. Então, a gente diz que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Se eu tenho 2 gramas, o que acontece? Eu preciso de 160 calorias para mudar o estado físico totalmente desse gelo para o estado líquido. Então, a gente pode escrever que a quantidade de calor necessária para um corpo de determinada massa mudar o estado físico vai ser a quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Agora, preste atenção. Imagina que eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius. A gente pode fazer um gráfico. E esse gráfico a gente chama de curva de aquecimento. Se ele está a menos 10 graus Celsius e receber calor, ele vai aumentar a temperatura até chegar em 0 graus Celsius. Isso se tiver a pressão de 1 atm, considerando essa pressão. Ele chega a 0 graus Celsius e vai utilizar aquela quantidade de calor agora para mudar o estado físico. Então perceba no gráfico, de A para B é o estado sólido e ele aumentou a temperatura. De B para C ele mudou o estado físico. Agora
foi para o estado líquido. De C para D, ele está aumentando a temperatura. Aumentou a temperatura do líquido. Chegando na temperatura de ebulição, ele vai mudar o estado físico para vapor ou para gasoso. E do E para o F, aumenta a temperatura do estado gasoso. Tem um fenômeno muito importante dentro disso, que é a sobrefusão. A sobrefusão ocorre quando um líquido está estático. Imagina, no congelador você bota um refrigerante. Ele está lá, paradinho. Ele vai atingir a temperatura de sobrefusão. Ele não muda o estado físico. E aí ele vai atingir uma temperatura mais baixa. Quando você pega esse refrigerante e abre, você perturbou esse líquido, ele vai mudar o estado físico. Aumenta a temperatura e vira sólido. Galera, vamos lá. Essa foi a aula de mudança de estado físico. O conteúdo é bem pequenininho mesmo. O próximo vai ser falar sobre diagrama de fase, tá? O que a gente precisa fazer agora? As questões da atividade 5. Todas as questões de troca de calor latente, todas as questões. Beleza? Depois a gente vai recapitular também a atividade 4. Olha, eu espero que tenha ajudado nessa aula, né? Espero do fundo do meu coração que as coisas passem e a gente esteja dentro da sala de aula já conforme a normalidade, tá? Ó, eu estou aqui para o que precisar, todo mundo tem meu número, pode falar comigo e até a próxima aula para vocês. Beijo!